Boa noite, meu nome é Alana, eu sou drag queen, estou aqui na roda de conversa sobre drag queens como conscientizadoras sobre o Covid-19. Eu estou acompanhada pela Condessa, que é uma outra drag queen famosíssima aqui do estado de Goiás, trabalhadora da área da saúde, e eu estou com o Gabriel, fotógrafo e bacharel em farmácia. E para iniciar essa roda de conversa e dar uma de analisada, eu queria fazer uma pergunta. Como é que mudou o modo de produzir a sua arte durante a pandemia? O que mudou? Agora não tem mais teatro, agora está tudo fechado, não tem mais palco, não tem mais como interagir com os colegas. O que mudou para vocês no processo? Para mim, no primeiro momento, foi quando começou a pandemia e os teatros foram todos fechados. E aí, o que aconteceu? Eu assustei, porque eu falei, e agora? Como nós vamos executar o nosso trabalho? Como a gente vai realizar aquilo que a gente sonha, né, e trabalha em cima? E eu fui pensando, e eu falei, por que não começar a fazer lives? Né? Não trazer informações, chamar profissionais dentro da área da arte, né? Porque eu trabalho com a arte, então eu escolhi dessa forma e assim, foi um espetáculo, sabe? Cada live era um espetáculo, cada live era, sabe, assim, você tinha que montar o figurino, você tinha que montar o cenário, então, quer dizer, era como se fosse um espetáculo mesmo. E foi muito bom, só que eu não quero dizer para você que foi fácil, mas foi muito bom. E você mencionou, teve que montar especialmente cenário, câmera, gravação, live, tecnologia. Foi muito aprendizado? Nossa, demais! Até ontem, numa live que eu estava fazendo com o meu diretor do Basileu França, do curso de produção cênica, com as lives, Alana, nós crescemos muito mais do que... Claro que é importante ir para a faculdade, é importante ler livros, mas cada live eu saía de lá e falava, gente, aprendi isso, aquilo outro. Então, sim, era um aprendizado. Além do aprendizado de usar a câmera, o aprendizado de usar essa tecnologia que eu não tinha muito conhecimento. Então, mas assim, foi maravilhoso. E aí você aprendia, você tinha uma matéria que você fez... Você lembrou aquilo ali e aí você sabia que as coisas eram muito mais profundas. Então, muito aprendizado mesmo. Então, no meu caso, eu acho que foi muito uma questão de... Primeiro, não tem trabalho. Então, faltou recurso. A gente não tem recurso para poder comprar maquiagem, não tem recurso para poder fazer figurino, não tem recurso para poder montar cenário. Então, como que eu vou continuar produzindo a minha arte dentro desse contexto de que não há recursos? Isso. Aí começou a surgir ideias. Vou pegar um pedacinho de não sei o que lá. Eu vou me arriscar a fazer maquiagens diferentes. Porque agora é o tempo que eu tenho meio introspectivo para eu poder aprender mais até mesmo sobre a Alana e sobre eu mesmo como artista. Não só drag, mas como artista visual, como escritor, como editor. Então começou todo um processo de mudança da minha arte. E aí era uma jaqueta, um pedaço de pano, uma tinta facial e virava um ensaio fotográfico disso daí. Os espaços são muito pequenos, eu creio que teve locais que a gente teve que tirar foto aqui em casa, não dava mais de 1,5 metro, assim, era muito pequeno mesmo, era coisa de um espaço de meio metro, menos de 1 metro de altura, uma parede, aí eu fazia a maquiagem e o Gabriel me auxiliava com as fotos e a gente produzia um babado legal, e muitas fotos foram ficando legais, uma atrás da outra, e aí eu fui empolgando com continuar fazendo, e durante esse período eu também fui expandindo as minhas inspirações, procurando filmes, procurando livros, procurando artistas, para ver o que eu podia fazer com muita pouca coisa. Até que chegou o ponto da gente encontrar o projetor muito pequeno não, porque ele é grande, mas o projetor muito velho do meu pai. Sim. E aí a gente trouxe aqui pra garagem, e aí a gente começou a fazer fotos com esse projetor, e eu comecei a trabalhar muito a questão da fantasia e da ilusão, que é gravar eu antes, para depois projetar durante uma apresentação, ou a aprender sobre a manipulação de sombras, acabou que ficou uma marca muito forte no meu trabalho, essa questão da sombra. Toda foto da Alana tem uma sombra atrás, que eu acho que ficou uma coisa super legal e acabou virando uma outra identidade
que hoje eu não me considero só drag queen, eu me considero um artista visual que consegue produzir uma boa fotografia, que consegue editar vídeo, que consegue trabalhar com projetor, que consegue trabalhar com praticamente tudo. Eu penso assim, isso também te deu uma profissão, outras profissões das quais você não tinha antes, né? Sim. Ouvindo você falar, eu também lembro das minhas, que, por exemplo, eu não tinha nas minhas coisas o relatório de quantas perucas, quantos anéis, quantos cílios, entendeu? E foi um dia que eu estava muito ansioso, porque eu não podia sair de casa, né? Aquela coisa toda. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse levantamento. Até eu postei no meu Instagram tudo que eu tenho, hoje, graças a Deus, eu tenho até mais, né? E aí fiz esse levantamento de todas as minhas coisas. Foi também um primeiro passo de começar a organizar, porque foi dentro da pandemia que nós criamos o Closet da Condessa Valéria Vaz, que é dentro de um coletivo Aruá, né? O coletivo Aruá está apoiando e a gente está junto. E assim, é uma sala bem grande, onde eu tenho vários figurinos, perucas, adereços, sapatos, né? Tudo que eu preciso de usar tá lá. Então, toda vez que eu vou... Então, não tá mais no meu guarda-roupa, não tá no guarda-roupa da minha mãe. Mas assim, tudo está lá e é só ir lá pegar e organizar. E claro, nós vamos agora também, depois da pandemia, né? Fazer isso virar dinheiro. Como? Nós vamos alugar para pessoas tirar foto, para as pessoas fazerem vídeos. Porque como é só figurinos de época, então dá para a pessoa trabalhar uma época, né? E claro, tem todas as épocas lá. Isso é muito importante. Foi muito importante essa coisa que aconteceu, porque eu quero dizer para vocês, e aqui, que a pandemia foi muito complicado, muita gente perdeu família, muita gente perdeu ente querido, mas para mim, que sou um ator, transformista, eu cresci muito, eu aprendi muito, né? E com isso eu criei um monte de outras coisas. Então, isso é muito importante, né? E Gabriel, como que foi esse percurso de criar fotografia, de estar dando suporte para mim, de nós dois juntos procurarmos artistas e procurarmos inspirações? Conta mais, como é que foi esse processo de tirar foto e de trabalhar com a drag queen meio loucona igual eu? Na verdade, é um processo, foi um processo interessantíssimo, porque primeiramente eu tive a oportunidade de ver tanto a Condessa quanto você, Alan, apresentando no Cabaré das Divas, apresentando em teatro, marcando presença numa boate. Então, querendo ou não, eu consegui presenciar vocês ali trabalhando no meio e exercendo essa forma de entretenimento com contato físico às vezes mais direto, ou com uma proximidade maior com o público. E depois da pandemia, querendo ou não, para poder seguir as regras de segurança, de afastamento social e tudo, foi necessário que vocês repensassem nesse modo que vocês trabalhavam, porque agora já não podia mais ter esse contato direto com o público. Então, eu mesmo tive uma oportunidade maior de poder estar exercendo essa questão de ensaios fotográficos com você. Foi um processo até interessante para mim, em procura disso, porque como nós estávamos fazendo esse trabalho em casa, como é que a gente vai executar isso? Agora a gente, querendo ou não, os instrumentos são limitados, os recursos são limitados, como você mesmo mencionou, o espaço é bem limitado, iluminação pode ser limitada também. Então, com isso eu acho que ajuda a desenvolver a criatividade da gente para poder correr atrás de alguma coisa, ou igual a gente faz, que é uma coisa que pode vir bastante dos seus ensaios fotográficos, que não é ausência, mas é a utilização mínima de Photoshop ou efeitos visuais possível. A gente prefere os práticos, como foi no caso do Halloween, em que às vezes as pessoas olham para aquela foto e acham que aquela foto vai ter um Photoshop, vai ter uma edição de imagem, mas no caso não teve. Aquela foto ela foi feita com uma lâmpada, um pedaço de tecido. Só interrompendo um pouco, é muito interessante essa parte, sim, porque as edições das minhas fotos, às vezes elas são só um filtro de cor para poder corrigir o amarelo, porque a lâmpada dá um amarelo na foto. Mas grande parte das minhas fotos ela não tem muita edição, porque eu e o Gabriel a gente monta tudo fisicamente. Por exemplo, na foto do Halloween,
que foi a foto da demônia, a gente veio aqui pra garagem, a garagem tinha uma foto, tinha um grande espaço com a parede, nós colocamos o projetor e colocamos a luz. E foi a luz do projetor que deu o efeito todinho pra foto. Então não teve pós-edição, não teve trabalho, simplesmente tirou a foto com o efeito feito aqui fisicamente e mandou para as redes sociais. No trabalho da foto da vampira, a gente levou para um pedaço pequeno do meu quarto, pegou uma lâmpada aquelas lâmpadas de mesa mesmo, Sim. fez a sombra com a lâmpada de mesa, e ali a gente só teve um filtro de correção de cor e o filtro preto e branco para poder dar destaque no chale vermelho. E aí foi só isso. Então é muito mínimo. Nós dois temos uma preferência muito grande por trabalhar com essa questão dos efeitos físicos. Aí depois foi evoluindo, que aí foi virando cortina, câmera de celular, textura com pano, e foi progredindo cada vez mais. Essas fotos que vocês montaram foi muito lindo, muito maravilhoso. E ouvindo de você agora, que não houve tanto Photoshop, isso é muito importante para nós. Porque nós artistas temos que ser... O meu corpo tem que ser o mais natural para expressar aquele personagem que eu quero expressar, né? Isso está nos nossos estudos e tal, e outras coisas. E isso é muito importante, porque ficou lindo e ficou uma montagem maravilhosa e de nível mesmo. Então, né? É aquela questão que eu sempre volto e que é muito influenciada por teatro antigo, teatro clássico, é muito influenciado pelo cinema russo expressionista. Por exemplo, na foto da vampira que tem o Nosferatu, é uma questão de trabalhar, e isso vem muito também da drag queen, que é uma questão de trabalhar com a fantasia e com a ilusão. Isso. É um pedacinho pequeno ali, mas aí a gente faz a ilusão que como se a gente tivesse um estudo profissional, sem precisar de edição, sem precisar de ter um trabalho muito grande. Não foram câmeras profissionais, a maioria das fotos foram câmeras de celular. Algumas fotos a gente trabalhou com a Envy, depois que o Gabriel deu uma parada, eu acho que a Envy já fez 2 ensaios meus, aí sim veio uma câmera profissional. Aí veio uma câmera profissional e teve um trabalho, mas mesmo assim ainda não teve muita edição, a gente ainda fez com o que a gente tinha, que era a cortina e a luz do projetor e coisas pequenas para poder transformar em coisas grandes. Eu tô ouvindo você falar, tá me lembrando aqui, porque nós temos que também falar de história, que é o que eu também gosto, né? Porque Ju 1124, que é o Ju Vilela, né? Quando fazia suas apresentações e fazia suas fotos, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? E assim, a gente vê essas fotos maravilhosas que eles tiraram e hoje tem o Sérgio, que é o mentor de tudo isso e que guarda todas esse acervo, né? Do Ju 1124, que o Sérgio é um fotógrafo, né? E aí assim, a gente vê o crescimento que houve, né, da drag, o crescimento que houve do artista, porque não foi só nós, mas várias outras, né, com a pandemia, com essa dificuldade toda e com essa necessidade de usar a tecnologia, cresceu demais, muito mesmo. E isso é um ponto que a gente tem que falar e que é muito importante pra gente. E sobre essa questão de produção de fotos e colocar nas redes sociais, e eu mencionei alguns artistas que eu tenho muita inspiração, algumas coisas que me inspiram muito. E o que te inspirou quando você foi produzir as minhas fotos? Um dos artistas que eu sei que nós dois temos em comum essa admiração e, querendo ou não, nós tiramos muita inspiração dele, no caso, o seu ensaio que nós fizemos do Fantasma de Virgo, que foi baseado nos traços e nos desenhos do artista japonês Yoshitaka Amano, que é uma coisa interessante que você fala em relação a, que eu vejo bastante, que as drags têm essa questão da fantasia, delas conseguirem vender aquilo, criar um mundo, criar uma persona, algo do nada. Isso eu acho uma coisa muito interessante. E essa adaptação do que poderia ser o mundo que o Yoshitaka Amano criou para ele, que querendo ou não tem essa questão da fantasia muito forte, tanto que ele trabalhou no Final Fantasy durante anos. Uma outra referência que eu gosto bastante e querendo ou não guarda um cantinho especial, porque na América Latina, que é o Guilherme Navarro, que é um cineasta também muito conhecido, já trabalhou bastante com o Guilherme Del Toro,
já ganhou até Oscar com o Labirinto do Fauno, que querendo ou não são coisas que a gente se pauta bastante em fantasia e que tem aquele ar um pouco mais obscuro, um pouco mais de terror, que eu sei que a sua drag se pauta bastante nisso, e que em questão de coloração é muito interessante da gente conseguir pegar e brincar com isso. E até fazendo um gancho com o que a Condessa falou, isso é interessante, porque não que as drags antigamente não podiam fazer isso, mas essa inovação que eu vejo ao longo do tempo é muito interessante, de às vezes querer usar um pouco mais, querer ter mais acesso ao público, porque hoje em dia, com esses instrumentos, com o desenvolvimento tecnológico, você consegue chegar melhor no público. Isso eu acho muito interessante. Então, eu acho que você mencionou alguns artistas que inspiram a gente muito, e eles acabaram trazendo até personagens pra mim, porque cada foto que eu tiro, na verdade, acaba virando um personagem. Ali a gente tem o palhaço triste da bipolaridade, que é muito influenciado pelo Fantasma do Paraíso. A gente tem a serpente, que é uma coisa que vem da forma da água. A gente tem a vampira, que é uma coisa que vem do filme Nosferatu, filme russo. Então, são esses personagens que eu peguei ou de literatura, ou de filme, e aí eu acabo fazendo uma maquiagem e acabo transformando a Alana nesses personagens. E ali no momento do ensaio, também tem a questão da interpretação, porque a gente vê muitas vezes em rede social, algumas produções, não vou dizer que não tá bonito, porque são lindas as produções, mas a menina tá muito estoica, que é o que é estoico. A menina tá lá parada, ou ela tá só quietinha, ou ela tá só sorrindo, alguma coisa, e não tem aquela questão da ação, da interpretação, de um grito, de uma careta, de uma face. E construir esses personagens foi muito interessante pra mim, até como ator, porque ali no momento da foto, a foto da vampira, eu tô dando um grito, eu tô quietinha, mas eu vou te atacar depois. Então elas estão contando, toda a foto conta uma história. O Fantasma da Bipolaridade tem muito a ver com loucura, com insanidade, com tristeza, com alegria. A cobra que é a serpente, na verdade. A serpente, se você olha para a serpente, ela tá ali como uma vilã, ou como um fantasma que tá assombrando uma casa, ou como simplesmente um personagem que saiu de um livro de arte. E esse processo de criar isso tudo eu não conseguiria... Foi um fator, não vou dizer positivo, porque a pandemia não é positiva para ninguém, tá todo mundo sofrendo. Mas foi a pandemia que trouxe esse aprendizado para mim. Esse crescimento para você, né? Isso também é muito importante, porque dentro da pandemia, e com todos esses convidados que eu tive, né? Eu aprendi isso também, né? Que você está falando. Porque o artista, ele não pode só simplesmente ir lá e fazer, mas ele tem que expressar o sentimento do personagem naquele momento, se é alegria, se é tristeza, se é dor, né? Então ele tem que viver aquilo, e quando ele vive, a verdade para o teatro é essa, que a pessoa vai falar, nossa, ele tá daquele jeito mesmo, isso é muito importante, né? E aí, lembrando disso, nós tivemos uma reunião porque através da pandemia, na pandemia, fazendo as lives, nós tivemos uma possibilidade, foi eu e você, Alana, nós tivemos uma possibilidade de levar o artista transformista para a Universidade Federal, ser reconhecido, né? Porque nós tivemos 2 reuniões com isso. Ainda foi chamado um doutor que também é drag lá na Espanha, que estava na primeira reunião. Na segunda reunião já saiu dali um coletivo Drags Goiás, né? De hoje quem preside a Ravena. E aí é um crescimento muito grande, porque na época do Ju 1124 é só aquilo que nós tínhamos, né? Depois parou, e aí numa boate, e a boate fecha. Nos teatros, e a gente tá falando aqui do Cabaré das Divas, que é muito importante, foi de lá que eu nasci também, né? Apesar que eu sou drag desde 2010, mas lá eu fiz muito teatro, muita expressão mesmo. E aí, com esse coletivo Drags Goiás, foi uma ação estrondosa, que eu acho que nós
fizemos e construímos para essa sociedade, para essas drags, para esses artistas transformistas. Tem 2 pontos que é importante falar, né? Você nasceu no Cabaré das Divas, a Alana nasceu no Cabaré das Divas, e eu acho que essa geração toda, que vem assim dos últimos 4, 5 anos, ou ela começou lá, ou ela passou por lá em determinado momento. O Cabaré das Divas ele teve uma grande influência. É, um grande estágio, né? E aí depois disso, Luan... E aí depois disso, Alana Esteves, deixa eu te falar um negócio muito legal que aconteceu. O Teatro Solidão Solidária apareceu na minha vida. Porque eu estava sentindo só como artista, só como drag, né? E eu falava, gente, isso aparece e hoje eu sou o coordenador estadual, representante estadual, né, da qual eu vou fazer uma viagem que está com tudo pago, tudo pronto pelo Teatro Solidão Solidária para Salvador. E aí nós estamos já atuando, nós já estamos tirando pessoas de rua e trazendo para casa, trazendo para o trabalho. Então, assim, é só para... houve muita coisa. Eu queria que você me contasse um pouco mais desse processo, de como foi, porque eu acho que isso tudo vem de um período de dificuldade. Os 24, por exemplo, eles estavam assim, década de 80, 90, início dos anos 2000, e a coisa LGBT, gay, drag queen, era muito mais difícil naquele tempo, porque era muito mais preconceito, estava muito mais fora da mídia. Isso. Então, devido a essas dificuldades, eu acho que influencia a gente crescer. E o tempo de pandemia também foi um tempo de dificuldade, que influenciou a gente crescer muito e a gente disparar para vários rumos. E como que foi esse processo de estar no Teatro Solidão Solidária, que é um teatro para pessoas de rua, que leva entretenimento para pessoas de rua, e que não para só em levar entretenimento, que na verdade é uma ação, é um pacote de ações sociais, que faz uma mudança com a pessoa em situação de rua. Vamos lá. O Teatro Solidão Solidária não trabalha somente com a pessoa em situação de rua. Então tem um empresário, tem um advogado, tem um filósofo, tem um médico. E aí o Ivan Antônio, que é o fundador, né, que é o criador, em 1990 ele criou isso. Então não é uma coisa de hoje, nem de ontem, nem do mês passado. Em 1990 ele teve essa experiência de estar só como ator, porque ele é diretor, ator, escritor, músico, compositor, professor. E aí ele falou, não, eu preciso viver isso. E aí ele sai, todo ano, ele sai para as ruas, vestido de mendigo, como eles, estando como eles e com eles, pegando, absorvendo coisas, e ele cresce demais, é assim que ele comenta com a gente. E cresce mesmo, porque eu não estou com eles na rua, mas só esse pouco tempo que eu já estou, desde dezembro até agora, o que eu tenho aprendido muito mais do que eu, né? E aí o que acontece? Então ele tem a dinâmica, que ele tem um curso, é um curso que é ministrado para essas pessoas de nível intelectual. E aí depois que ele vai lá, faz a visita, né, convive, percebe, esses moradores de rua vêm para esses profissionais e arrasam, entendeu? Então essa é a construção do Teatro Solidão Solidária que a gente tem que ter em mente. Claro que aqui em Goiás nós vamos levar Teatro Solidão Solidária para as praças, para onde eles ficam, né? Porque eles precisam de cultura e eles precisam de empoderamento. E o teatro é que faz esse empoderamento. E aí o que acontece? Mas eu estou trabalhando os líderes, eu estou trabalhando as enfermeiras, os assistentes sociais, entendeu? Então está sendo um crescimento lindo, maravilhoso. E aí a gente está vendo que o teatro muda muita coisa. O teatro fortalece muita coisa, do que eu já tenho ouvido. Tem uma assistente social, né, que é uma amiga minha, e ela falou, Rômulo, quando essa parte que você faz de trazer consciência, de dar empoderamento para nós que trabalhamos, para nós que somos uma sociedade mais, né, assim, de trabalho e tal, tá sendo muito forte, tá empoderando a gente para cuidar melhor daquele que está na rua, e você também está empoderando os que estão na rua. Então, é aquele problema, né, que a gente tem com a pandemia e a arte. A arte é a primeira a parar e a última a voltar. Isso, e é infelizmente sempre considerada como supérflua. Uhum. É aquilo que não vai ajudar a nada, é aquilo que não vai dar suporte a nada. Então tem o processo do Teatro Solidão Solidária, que está aí para poder provar que em pacotes de ações sociais a arte consegue trazer entretenimento, consegue trazer saúde, consegue relaxar, consegue trabalhar
a força da pessoa, consegue conscientizar. E nesse processo, eu queria pegar o gancho do Teatro Solidão Solidária e passar a bola para o Gabriel, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a saúde e o estado de pandemia. E como as pessoas que são drag queens, como as pessoas que são artistas, especialmente nós que somos drag, podemos agir para poder conscientizar as pessoas sobre os cuidados e sobre tudo que uma pessoa tem que fazer durante a pandemia para se manter segura, para se manter forte, para poder se manter saudável, porque a gente sabe que não é muito fácil. As drags como conscientizadoras ou agente conscientizador na pandemia, na verdade pode ser uma ferramenta muito fascinante, porque utilizando live, seja no YouTube, seja no Instagram ou de qualquer outra plataforma de mídia social, vocês podem ter esse acesso ao público sem precisar ter o contato direto, sem precisar se expor o profissional e expor o público a riscos desnecessários. E através disso, vocês conseguem levar informações, vocês conseguem ser educadores e uma coisa que é importantíssima, a questão do lazer. Primeiro, como agentes conscientizadores, vocês podem expor o seu trabalho ao público e mostrar a relevância disso. Vocês podem dizer, olha aqui, eu estou realizando esse trabalho através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook, porque é uma plataforma segura para mim e para vocês. Podem mandar para o público repassar normas que às vezes a gente acha que ao ponto que a gente já tá, todo mundo já sabe, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade de acesso de informação, a gente nunca se sabe, então vocês podem estar falando sobre a utilização do álcool, ressaltar informações e desmistificar certas coisas, como por exemplo, usar álcool 90%, com uma porcentagem de álcool maior, ele vai ser mais eficaz. Não, isso é um mito. O álcool corretinho para ser usado é o comercialzinho mesmo, 70%, que você não tem dificuldade de achar, seja numa farmácia, no supermercado. Não passar a mão na região dos lábios, dos olhos, das narinas, evitar o contato direto. Se você precisar sair de casa, sempre sair de máscara, manter mais ou menos um metro de distância das pessoas caso você tenha que pegar uma fila no banco, uma fila no supermercado. Sempre estar higienizando as mãos com álcool. É importantíssimo isso. E só de seguir essas coisas que parecem ser básicas, são medidas preventivas assim, que têm um impacto que as pessoas não conseguem imaginar o quão importante é, e são coisas simples de serem feitas no dia a dia. É uma coisa que vocês podem estar expondo ao público através disso. Outra coisa que é muito interessante é que, como vocês mesmos tinham dito, a arte é a primeira a ser fechada e a última a retornar. Vocês estão mencionando esse corte do acesso ao entretenimento, porque querendo ou não, com lockdown e medidas de afastamento, a gente está experienciando isso, e que infelizmente é uma coisa de necessidade, que seria redução do horário de funcionamento de bares, de distribuidoras, fechamento de boates, certas coisas a gente teve que abrir mão em nome da segurança. Então, as pessoas que às vezes tinham acesso a isso e que fornecia aquele bem-estar, seja um bem-estar social, de estar ali socializando, conversando, dançando com outras pessoas, ou um bem-estar mental, de você estar tendo acesso a uma forma de entretenimento, o que é bom para o bem-estar e é bom para a manutenção da saúde mental, é uma coisa que vocês estão oferecendo para o público, que às vezes nem vocês percebem, às vezes o público não percebe que eles estão tendo isso, que é uma coisa que é de importância muito grande, pois nós estamos vivenciando muitas perdas, nós estamos passando por um grande aumento de depressão, de doenças relacionadas a certas disfunções, que a pessoa às vezes teve que mudar totalmente o modo de vida dela, ela teve que mudar a rotina dela, às vezes ela gostava de estar ali no encontro com parentes, agora ela já não pode estar mais, às vezes ela gostava de ir no bar, na boate, agora ela não pode estar mais. Então, essa questão de você poder oferecer, e principalmente através das plataformas digitais que tem essa segurança, que é de suma importância,
é muito interessante você estar passando isso para a pessoa, dela ainda ter acesso a isso, dela poder dizer, poxa, e agora, o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Você pode ir no Instagram, você pode procurar artistas, igual muitos artistas das músicas estão fazendo, cantores fazem lives, vocês fazem suas lives, inclusive, se eu não me engano, a Condessa tem um outro projeto, não é? Sim. Em relação à utilização das mídias. Sim, isso que você está falando é muito importante porque nós, através da arte, através da comédia, né, a gente está levando alegria para esses que estão querendo entrar em depressão, estão começando a entrar em depressão. Então isso é muito importante. As fotos, os vídeos, as lives, o que a gente faz acontecer naquela apresentação que você está fazendo, usando tecnologia e tal. Então isso é muito importante. E a gente tem já o resultado disso. Pessoas que falavam, olha, se não fosse aquele momento seu que você estava falando, aquela brincadeira que você fez, ou aquela comédia, ou daquele jeito que você entrou feio, né? Eu estava triste e me alegrei. Então isso é muito importante, né? Então, acontecem casos muito interessantes. Eu mesmo recebi, por exemplo, em relação à apresentação da Demônia, que abordava um assunto muito difícil, que é o suicídio. E eu acho que eu tive umas 5 pessoas conversando comigo, falando, nossa, tem anos que eu passo por isso, e você falar sobre esse assunto é muito importante, porque dá uma força, porque você passou por uma dificuldade psicológica, eu também passei, e assim, eu não ouço ninguém abordar um assunto que é tão delicado, de uma forma tão sutil, e que estava numa apresentação assim que pende um pouquinho mais pro horror, porque era uma apresentação de Halloween, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa, ela tem uma espécie de exorcismo ali, parece que aquele sentimento, naquele momento, tem a catarse, e aí a pessoa que está vendo aquela apresentação, ela sente melhor, parece que tira aquilo da alma da pessoa, a gente está tirando um pedacinho da dor, a gente está falando, você pode falar sobre isso, você pode lutar contra isso, ou você pode melhorar em relação a isso. Então as pessoas de vez em quando veem uma apresentação e pensam assim, aquilo lá não vale nada, e blá blá blá, e blá blá blá, mas vale. Porque as pessoas vêm atrás da gente que é artista e conversam com a gente, falando que se sentiram inspiradas, que se sentiram melhor, que agora elas podem falar sobre uma coisa, sobre outra coisa, e aí a gente vai passando a bola pra frente. E tem um assunto muito polêmico, que é sobre o fechamento das boates, que assim, o fechamento de tudo deixou muita gente sem emprego, né? Pra nós, drag queens em geral, o fechamento das boates é assunto sério, porque tira o trabalho de muitas drag queens, tira o trabalho de barman, tira o trabalho de alguém que vai fazer uma entrega, tira o trabalho do segurança, tira o trabalho de quem tá na porta, tira a diversão, tira aquele momento de interação social, especialmente porque a comunidade gay evoluiu, é melhor aceita hoje, a gente tem os aplicativos que diminuem muito o público da boate, mas o público da boate ainda existe. Então, é um assunto muito polêmico, muito triste e que é muito afetado. Assim como nós que fazemos, eu e a Condessa, eu acredito que a gente faz mais um babado do teatro, a gente está mais presente sempre na questão da arte e do teatro, e não dos clubes noturnos, a gente perdeu as nossas casas, né? A gente perdeu a oportunidade de palco. Perder a oportunidade de palco é muito difícil. Se eu não me engano, o Cabaré das Divas está parado já faz um bom tempo. E não tem como levar o Cabaré das Divas para palco, porque não tem palco, não tem como chamar, não pode ser usado, né? Não pode ser usado. Ter gravação pode até ter que ter, mas eu confesso que eu, como artista, sinto muita falta da interação com o público. Eu também gosto. É muito difícil você ficar sem receber palmas, ou se você ficar sem ir para o palco. Isso é muito importante que você está falando, porque eu acho que nós não teremos teatro antes de agosto, não. Eu acho que não. Então, assim, a gente já tem que pensar em evoluir, porque eu estava esses dias falando com o diretor de teatro, né? Falei assim, olha, nós temos que evoluir. Agora, a peça de teatro não é somente daquele jeito que eu preparo e tal, e vou lá no palco e apresento. Não, agora vai ser diferente. E nós podemos também vender através da tecnologia, né? Pela tecnologia. Então, isso aí já é coisas que já estão acontecendo e que nós também podemos fazer como drag, né? E como outras coisas. E aí, eu queria falar uma coisa muito importante, porque fazendo as lives desde março até dezembro,
Eu convidei um monte de drags para fazer comigo, convidando drags de outros estados. Depois eu trabalhei diretores de teatro, atores de teatro, FETEG, né, que é a Federação de Teatro do Estado de Goiás, produtor cênico que eu chamei. Depois a gente foi diversificando e aí parou em dezembro. E agora a gente está retomando. A gente vai retomar agora essas lives, então no meu @Rômulo Vaz Barbosa, toda terça-feira nós teremos live instrutivas com profissionais. Ontem nós falamos sobre empreendedorismo e sobre o curso de produção cênica do Basileu França, que é um curso superior, né? E que é entrada, como é que fala? É franca, né? E você não precisa de gastar, você vai pagar uma taxinha para fazer inscrição e tal. E aí, com isso, nós vamos ter de fevereiro até junho essas lives. E aí, foi em novembro, mais ou menos, outubro, novembro, eu, Camichala e Sarita Breg Chic, pensando no que poderia fazer diferente e tal, né? E aí nós criamos, né, o Junte-se a elas maiúsculos, né? Maiúsculas, letras maiúsculas, hashtag Junte-se a elas. Foi o que nós criamos. É um programa semanal de comédia, de instrução, de muita brincadeira. O primeiro já saiu hoje, né? Nessa quarta-feira. Já está lá o primeiro capítulo. E aí vamos trabalhar até junho e ver o que vai acontecer depois disso. Porque é muito importante. Nós temos que levar aquilo que Gabriel fala, né? Que nós temos que levar alegria porque muita gente está depressivo, né? E foi por causa da pandemia que tudo isso aconteceu e a gente teve essa criatividade, e se tiver outras coisas, teremos outras criatividades, porque nós não vamos parar por aí. Então, sobre as questões de lives, as questões de processo, já trabalhei junto à Condessa, já tive presente em muitas das lives delas. A gente também trabalha a questão, eu trabalho com o Las Tretas, nós tivemos um festival de Halloween, desde o Halloween que a gente queria uma competição, mas infelizmente as queens não queriam participar de competição, a gente transformou num festival que acabou ficando muito melhor. A gente teve o festival de Halloween, do de Halloween teve o de Natal, agora vai ter o de Carnaval e depois vai ter o de Páscoa, que também são projetos gerados primeiramente com incentivo privado. E depois nós tivemos também o incentivo agora da Aldir Blanc, que como essa mesa também está recebendo incentivo da Aldir Blanc, o canal Las Tretas recebeu incentivo da Aldir Blanc, e isso é importante porque a gente está trazendo empregos para pessoas da arte, a gente está trazendo dinheiro para pessoas da arte, que são pessoas que têm passado assim, por dificuldades financeiras muito fortes. A gente está trazendo emprego para figurinista, para costureiro, para gente que vende maquiagem, para gente que vende colar, para gente que vende brinco. Então, quando se pensa numa produção artística, porque as pessoas de vez em quando pensam numa produção artística e pensam que é só o lado da brincadeira. É só o produto final, é só a peça, é só a foto, é só isso. Não. Por trás daquele produto final existe todo um trabalho que gera renda e gera emprego para múltiplas pessoas. Então, por trás de um processo de criação de um projeto da cultura, existe toda uma geração de emprego, que gera emprego para quem vai gravar, gera emprego para quem vai editar, gera emprego para quem vai maquiar, gera emprego para quem vai costurar, gera emprego para quem vai atuar. Então, é muito importante também ver a arte como um processo de empreendedorismo, e é mais interessante ainda a gente ver que todos esses projetos que a Aldir Blanc está recebendo por meio de Secretaria da Cultura do Estado e do município, eles não são somente para pagar o artista, porque as pessoas de vez em quando criticam ou pensam que é só para arte, é só para arte, é só para arte, é só para arte. A arte, na verdade, é uma indústria que emprega múltiplos profissionais. Então, quando se fala de um projeto de arte, de cultura, a gente está falando de um projeto que emprega várias pessoas. Então, é dinheiro do contribuinte? É dinheiro de imposto que está vindo para a gente? Mas é dinheiro que está voltando para o mercado de trabalho e está gerando essa rotação de profissionais e dando emprego e tirando pessoas, inclusive, que estão com dificuldades financeiras, dessas dificuldades financeiras.
Porque graças à lei Aldir Blanc, graças a esses incentivos aí, que saiu depois da pandemia, ajudou muita gente. Nas nossas lives, a gente fez uma campanha que nós conseguimos 150 cestas de alimentação. As que eu fiz de março, abril, maio, junho, entendeu? Maio. Em junho não, junho já tinha realizado. Então, quer dizer, e para onde foi essas cestas? Para atores, para diretores, para funcionários do Basileu França, para funcionários da FETEG, entendeu? Membros da FETEG. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E graças à Lei Aldir Blanc, nós estamos aqui realizando essa conversa, essa mesa, por causa dele, por causa dessa Lei Aldir Blanc. Uma coisa que você falou e que me toca muito é a questão de ir para os diretores, ir para os artistas, ir para o pessoal do Basileu França, porque são pessoas que estão passando dificuldades financeiras nesse momento, estão sem receber, estão sem dinheiro, e aí no momento que bate esse projeto e essa ajuda, e talvez saia crítica em relação a isso, tentar perceber que todas essas pessoas vão estar envolvidas e vão estar em processos nos quais elas podem trabalhar e nos quais elas podem literalmente estar recebendo para poder pagar uma comida que eles não estão dando conta nem de pagar a comida. Então é muito importante entender esse processo. Eu queria que talvez o Gabriel pudesse nos ajudar aqui nessa mesa, porque uma coisa muito importante que aconteceu é porque muitos artistas eles não tinham o conteúdo e o conhecimento da tecnologia. E hoje eles estão muito bem em relação à tecnologia, porque sabem que sem tecnologia durante a pandemia não vai ter teatro, não vai ter cinema, não vai ter nada. Então, quer dizer, usaram tudo isso, aprenderam tudo isso e entendeu? Então isso foi um lucro também, porque eu quero dizer uma coisa, muita gente sofreu, eu sofri porque eu perdi amigos, muita gente sofreu, mas para outros, teve algumas possibilidades do pulo do gato. Sabe? O pulo do gato aconteceu. Então, com isso, é muito importante. Muita gente que tinha uma profissão e ganhava menos, um tanto, foi para um outro lugar, saiu da profissão, foi realizar, executar um outro serviço e está ganhando muito mais. Então, quer dizer, a gente tem que falar a verdade. Não, nesse aspecto que você apontou, eu acho bem interessante, porque nós estamos passando por um período de transformação muito grande por conta do quão abrupto foi esse evento. Esse evento não, o que está acontecendo mundialmente, nós fomos obrigados a adaptar, nós somos obrigados a buscar outras coisas. E eu acho isso muito interessante, até trazendo para a questão da arte drag, porque mesmo eu não sendo um artista drag, eu estou perto de vocês, eu estou ali no meio, eu estou acompanhando as apresentações, seja o camarim, os bastidores. Eu acho muito interessante porque eu vejo em vocês a versatilidade que tem no artista. Por exemplo, uma única drag, ela pode ser um ator teatral, ela pode ser uma dançarina de boate, pode ser cantor, tem uma gama de coisas que ela pode fazer. Então essa versatilidade eu acho interessante, pode servir até como um fator inspiracional, porque ao olhar para vocês e sabendo da dificuldade, porque querendo ou não, igual nós mencionamos anteriormente, o desenvolvimento da arte drag, ela foi feita ao longo da história com esse contato direto entre o público e o artista. Isso. Então, esse corte foi muito abrupto para vocês. Mas mesmo com esse corte abrupto, pode pegar exemplos de vocês e de inúmeros outros projetos, de inúmeros outros artistas drags, que você percebe que conseguiu se adaptar, que procurou outras formas, querendo ou não, usando as mídias sociais, que podem ser uma ferramenta incrível, em relação à questão não só de se informar ou de se profissionalizar melhor em relação ao que você disse, de não saber utilizar a tecnologia, mas às vezes de pessoas também que antes procuravam por uma verba, igual estão falando da Aldir Blanc, que pode servir tanto como um insumo para aqueles que precisam, porque tiveram um trabalho cortado, ou para ajudar os outros que estão relacionados indiretamente com o produto final. Eu acho interessante porque, da mesma forma, auxilia as pessoas que têm projeto, mas às vezes ela não tinha a condição financeira para poder executar ele, às vezes não tinha o
o material, não tinha as ferramentas, igual eu aqui com a Lana, que a gente, usando câmera de celular, ou usando tecidos, usando tinta, usando o que a gente pode para poder tentar gerar um efeito prático, para poder tentar se adaptar à falta dessas ferramentas e, querendo ou não, a gente agora com essa verba consegue fazer melhor, da mesma forma que pela questão de estar utilizando as mídias sociais. Antes as pessoas que às vezes iam pessoalmente, hoje em dia elas vão ter esse acesso pelas mídias mesmo, elas procuram mais, então é uma coisa que vocês podem investir mais, mesmo depois da pandemia. Outra coisa que eu também acho assim, que é grandioso, essa questão da capacidade de você passar informação para outra pessoa. Nós estamos num momento tenso, apesar de que nós temos esperança ainda com o surgimento da vacina, querendo ou não, é uma coisa que dá uma luz pra gente nessa situação de dificuldades. O que nós podemos pensar? Vocês estão usando as mídias sociais, outros artistas podem ver isso. É nesse ponto que eu quero chegar, é na questão de que vocês podem servir como exemplo nisso também, entende? Não só, por exemplo, porque o tema da conversa de hoje é drags como agentes conscientizadores da pandemia. Mas não é só na questão de conscientização sanitária, na questão de conscientização da saúde ou coisa do tipo, mas também na questão da conscientização de como um profissional, ele às vezes pode sair daquela área de conforto que foi retirada dele e tentar aplicar em outras coisas. Não que seja fácil, porque eu aposto que para vocês, aprendizado, adaptação, essas coisas são difíceis. O novo geralmente é difícil. Mas de mostrar isso, de mostrar que com o sucesso de vocês, tentar inspirar essas pessoas e tentar conscientizar elas nesse aspecto, de que elas também podem ser, seja um profissional que trabalhe com entregas, trabalhe com refeição, qualquer coisa. Ele pode tentar ter um segmento que se aplique a essas questões da rede social, que eu acho isso muito interessante, a questões tecnológicas, e de forma segura. Porque a questão da tecnologia e dessa questão da distância, sem ter que ter um contato direto com o cliente, fornece uma segurança sem precedentes. Isso é uma coisa que eu acho grandiosa. Então, o processo de mudança, ele é extremamente difícil, ele não é fácil. Mas sair do conforto, ele é extremamente revigorante. Como eu posso dizer, se eu não tivesse saído do conforto, eu talvez não teria publicado igual eu publiquei na pandemia, eu talvez não teria aprovado o projeto como eu aprovei na pandemia, talvez não teria acontecido muitas coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que nós três que estamos envolvidos em fazer muita coisa acontecer, ou em projetos, ou tá trazendo oportunidades para os outros artistas, ou tá em processo de mudança, de montar coisas novas, de fazer surgir um coletivo para as drag queens, de fazer fotos, de fazer videografia, de fazer festivais. De trazer um projeto mundial para Goiás, que é o Teatro Solidão Solidária, tudo por causa das lives. E olha que isso tudo aconteceu em pandemia, coisa que a gente talvez não conseguiria fazer se não tivesse em pandemia. Então, é uma prova de que a gente pode produzir muito em pandemia e de que o nosso trabalho vale, que dinheiro que tá vindo pra gente vale, que insumo de projeto vale a pena vir pra gente, porque os artistas não estão parados. E as drag queens, como o Gabriel tinha dito, nós somos um batalhão especial de alta categoria. Sim. Porque, menina, as drag queens, ela é o povo que maqueia, é o povo que canta, é o povo que dança, é o povo que gira, é o povo que atua, é o povo que escreve, é o povo que produz, é o povo que edita, é o povo que grava. Eu nunca vi um povo para fazer mais coisa que uma drag queen. Você encontra eu mesmo, você encontra em mim. E uma drag queen é uma escritora, é uma artista visual, é uma maquiadora, não danço, porque essa não é a minha praia, mas é uma atriz, é uma produtora, é uma editora, produz conteúdo para YouTube, produz conteúdo para Instagram, consegue trabalhar com mídias digitais, consegue trabalhar com novas linguagens de teatro. Por exemplo, o projetor com a fantasia e ilusão é uma nova linguagem de teatro, porque é uma coisa que assim, você programa o vídeo, você edita o vídeo, coloca o projetor,
Acabou, não tem ninguém manipulando a luz, é você e o projetor. Isso, uma pessoa sozinha produzindo uma apresentação de teatral com luz de alta qualidade, movimentando a luz, colocando cópias dela no local. Então isso tudo é, assim, drag queen fazendo, artista fazendo. É uma coisa que eu acho absurda, que eu não consegui fazer antes da pandemia, que eu consegui só fazer com esse tempo para poder ter um momento mais introspectivo e que é de grande valor, e de grande valor de aprendizado. Espera só um pouquinho, porque, meu Deus, eu tô suando um tanto aqui. Está quente? Vocês querem dar um tempo? Não, agora já tá terminando. Foi. E... ação. Acho muito interessante essa questão de você estar falando do valor das coisas das quais estão sendo feitas, produzidas durante a pandemia, das experiências que vocês estão acumulando, do aprendizado, da obtenção disso tudo. Eu fico curioso e me pergunto, é algo que não deve ser deixado de trás, não é algo que deve ser desperdiçado. E é algo que eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês têm alguma pretensão de continuar algo que iniciaram durante a pandemia, se vocês têm pretensão de desenvolver novos projetos utilizando esses novos caminhos que vocês aprenderam agora, vocês têm essa vontade, vocês têm essas ideias? O meu canal no YouTuber, né, Rômulo Vaz Barbosa, eu não tinha movimento nenhum com ele. E aí agora o movimento está sendo altíssimo e também agora com a hashtag Junte-se a Elas, vai se tornar um programa e a gente não sabe onde isso vai dar, porque nós vamos dar continuidade a isso. Então nós sabemos que vai ter um crescimento muito grande, o público vai gostar, nós vamos trazer informação, além de informação nós vamos também fazer propagandas, né? Então, divulgar uma empresa, divulgar uma ação, divulgar um evento que vai acontecer tal dia, tal hora. Então, com isso, eu acho que é uma visão futura que a gente está vendo, sabe? Porque nós não sabemos quando que o teatro vai abrir, mas como nós podemos fazer isso dentro de casa e só como a gente está fazendo essa mesa aqui, né, cada um no seu lugar e sem público, sem nada, claro que o nosso público está aí fora e graças a vocês é que a gente existe e obrigado por você estar nos escutando, né? Mande convite, inscreva nos nossos canais, venha participar com a gente nos Instagrams que nós temos, né? Porque isso faz parte. E junto nós somos muito mais do que um só, né? Sobre projetos futuros. Eu sempre tive o grande sonho, eu acho que quando você me acompanha aí, foram sempre vários sonhos, mas um dos grandes sonhos é ter a apresentação teatral para drag queens com um projetor, porque a Alana aprendeu a fazer para ela. É um processo super difícil, não sei se as meninas vão topar aí no futuro, de levar essa produção de arte para outras meninas e fazer elas conversarem com essa nova linguagem. Não só no mundo da drag. Se tiverem atores, diretores, escritores, pessoas que trabalham em teatro e quiserem utilizar desse novo conhecimento que a Alana está trazendo com a questão de projetor, entrar em contato com a Alana, porque a Alana ela tem um grande sonho de desenvolver muitas coisas em relação a isso. Alana, eu vou abrir o leque aqui, você vai querer mesmo estar trabalhando em cima disso, porque com essa tecnologia a gente pode, por exemplo, se você vai gastar R$3.000 por um cenário, o cenário tecnológico, você não vai gastar tudo isso e ele vai ser 3 vezes mais lindo, mais eficaz do que aquele cenário físico, que é parado, que é estático, e o cenário tecnológico ele já é uma outra coisa. Então isso é um parabéns. Sim. E isso aí é uma forma de mais um trabalho que você vai ter. E não é só o cenário tecnológico, porque a gente trabalha com luz, a gente trabalha a interação com pessoas. Por exemplo, aquele babado que a gente tinha discutido antes, que vai fazer uma peça sobre a história da Condessa, então não vamos ter só a Condessa no palco, vai ter a Condessa e a Condessa. E aí vai ter a Condessa conversando com a Condessa. E como a gente faz isso?
pré-grava a Condessa Isso. e no momento da apresentação projeta e a Condessa pode interagir com a Condessa. Gente, olha que lindo, isso aí é profissionalismo. Então chama Alana Esteves. Além do negócio com o projetor, nós temos o coletivo de Drags Goiás, que está fazendo projetos nesse momento, que a Lei Aldir Blanc deu muito suporte para que a gente pudesse construir maneiras de continuar a fazer outros projetos. Então, mais para frente, nós vamos ter outros projetos para poder incluir e trazer mais drag queens o possível. Que aí também fica o conhecimento da edição da imagem, da edição do vídeo, da foto, de montar um cenário, de montar todo esse babado que a gente está fazendo para um projeto vai ficar para o coletivo dos Drags Goiás, incluindo equipamento. E também eu tenho o Las Tretas vai continuar fazendo festivais, a gente tem um festival agora de carnaval e depois o festival de Páscoa. Nós temos grandes drag queens aí que está trazendo, a gente está trazendo um grande número de drag queens, que daqui a uns dias eu estava conversando que esse negócio de trazer tanta drag queen que vai virar um festival que eu já não sei mais nem onde é que eu coloco tanta drag queen. Mas é bom porque a gente está conseguindo trazer elas em uma época de pandemia, que a gente não conseguiria trazer... talvez a gente não conseguiria trazer isso num espaço físico, por exemplo, num teatro, que é um número limitado de queens, especialmente por causa do tempo. A tecnologia nos permite trazer um número maior, porque a pessoa pode pausar ali e depois ver a apresentação de outras drag queens. Então é uma coisa muito interessante, muito interativa, que a gente vai estar levando para o futuro. A Alana em si, de mim, pode continuar esperando que eu, independentemente, sempre produzo as minhas fotos, os meus textos, as minhas apresentações, e especialmente esse ano, que creia que vai sair o primeiro romance da Alana, que é o primeiro livro longo da Alana. Eu não sei se o Gabriel quer falar um pouco. Você quer falar um pouco de projetos futuros seus? Alguma coisa? De projetos futuros, por enquanto, eu ainda não tenho um nome, mas eu estou pensando em criar um coletivo que seja mais voltado tanto para questões de fotografia, que é mais o meu porte, e questões literárias. Por enquanto ainda não tenho um nome, mas é um plano que eu logo quero colocar em execução. E é muito importante também, porque a gente vai estar trazendo, eu vou estar com ele, a gente vai estar trazendo questões de literatura e de autores da cidade de Goiânia e dos arredores de Goiás todo, para a gente poder estar acoplando pessoas que gostam de tirar foto, junto com pessoas que gostam de escrever e estar produzindo conteúdo para plataformas digitais, que é postar poesias em Instagram, postar pequenos contos, postar fotos que o pessoal tira e continuar produzindo em cima de um grupo de artistas que vai ser expandido aí no futuro. Eu acho que a gente está chegando no momento de conclusão, a gente já está quase em 1 hora de mesa, eu acho que é o momento da gente recapitular um pouco do que já foi dito e fazer os agradecimentos finais. Você quer recapitular e fazer os agradecimentos? Em relação à recapitulação, eu gostaria de ressaltar isso da questão de que não diminua qualquer grupo de artistas de qualquer segmento, porque de conhecimento de causa eu sei que as drag queens, apesar de que abriu muito, ainda é um reduto de artistas que é muito discriminado. E eu acho que, como idealizador desse projeto, eu tive vontade de trazer isso, que é para tentar demonstrar para o público a importância e a grandiosidade do que elas estão conseguindo executar, e as pessoas às vezes elas não estão conseguindo perceber isso. Eu acho que do que eu gostaria de frisar aqui seria isso. E em questão de agradecimento, eu gostaria de agradecer a vocês, que são nosso público, e se não fosse por vocês, as drags não estariam aqui, eu não estaria aqui. Esse produto... Vai cortar o produto, viu? Você pode falar produto cultural final. Esse produto cultural final que nós estamos desenvolvendo é para vocês, é para levar informações ou entretenimento para vocês. E por fim, eu gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc, que nos proporcionou a condição financeira de estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Então, eu deixo um agradecimento
pelo Gabriel ter me chamado, que ele é o idealizador do projeto. Agradeço a presença da Condessa Valéria Vaz, que nós trouxemos tanto por ser uma drag queen, quanto uma pessoa que trabalha em muitos âmbitos da arte e da cultura e também é uma pessoa que trabalha na saúde. Agradecer à Secretaria do Município de Goiânia, que possibilitou, por meio do edital, com insumos da Lei Aldir Blanc, nós estarmos aqui, o pessoal que aprovou esse projeto, que financiou esse projeto. Agradecer a Amy Riddle, que também é uma drag queen, e que é o Pedro Arthur Crivella, que está aqui gravando com a gente hoje. E frisar novamente que a arte e que esses projetos, eles são uma espécie de empreendimento que gera muito mais emprego e gera muito mais dinheiro para pessoas que precisam desses empregos e desse dinheiro e desses recursos, porque elas estão em dificuldade na época de pandemia e que eles são de uma grande importância. É muito importante nós termos conseguido isso e eu espero que no futuro tenha mais projetos e que a Secretaria de Cultura possa continuar ajudando aos trabalhadores da cultura como ela sempre tem feito. Eu quero agradecer Gabriel por ter me convidado, me escolhido. Quero agradecer minha colega Alana Esteves, né, que está aqui do meu lado, que também teve interesse de me convidar. Espero que você goste de tudo que nós falamos aqui, porque falamos muita coisa importante, muita coisa necessária, porque nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos parar porque o mundo parou, né? Por causa de uma pandemia, mas a gente pode criar dentro disso e ser, né, 3 vezes mais como a gente tem demonstrado, né? Porque muitas das vezes o que eu vejo que a Lana faz, né, fez, ela estava trabalhando muito mais do que antes da pandemia. Então, e eu também. E aí, quero agradecer você, quero agradecer tudo isso que nós falamos aqui, todo esse crescimento, porque nós não podemos deixar o outro sozinho. Porque nem quando a gente está fazendo um monólogo não é uma pessoa só, tem um monte de profissionais que estão com ela. Então, não queira fazer nada sozinho. Busque a companhia, busque as colegas, busque as manas, né? Porque eu acho que um vai ajudando o outro, um vai completando o outro. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a Lei Aldir Blanc, né, e por esse convite.